esperamos que o consumidor de transporte coletivo seja melhor atendido aí nessa nova fase, né, da história do transporte coletivo. O que depender da gente, a cobrança da eficiência e da prestação com qualidade de serviço, nós vamos fazer, Ailton. Tá. Ô, Claudinha, Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar Vamos uma lá. coisa. Deixa eu te perguntar, Fala. quantas multas vocês aplicaram? Você lembra em valor quantas multas o PROCON aplicou no consórcio Sorriso? Ah, deu mais de 1 milhão. Mais de 1 Deu milhão. mais de 1 milhão, isso. E como é que vai receber isso? Eles recorreram, Ah. né? E isso está na justiça, está para recurso. E eles até chegaram até a alegar que nós não seríamos competentes para a multa, porque nós não tínhamos competência na questão da fiscalização do Covid. Só que em nenhum momento, e as nossas multas e as nossas decisões administrativas foram bem embasadas, Ailton, no sentido da má prestação de serviço. Eu não fui multá-lo porque ele não tinha álcool gel, porque ele não tinha máscara, pelo Covid. Eu multei ele pela má prestação de serviço. Qual seja, era para ter diminuído a quantidade de usuário dentro dos ônibus. O que ele fez? Ele diminuiu a frota e manteve o mesmo número de usuário dentro, entendeu? Então, era uma má prestação de serviço, estava colocando a vida do consumidor em risco, e isso está no Código de Defesa do Consumidor em época de pandemia. Então, todas as multas foram em virtude da má prestação de serviço. Nós não entramos em nenhum outro mérito da questão do Covid, entendeu? Entendi. Então, as nossas multas foram embasadas em cima disso. Muito bem, Claudineia, agora vamos à dúvida que mais movimenta a curiosidade da população. Aqui em Foz eu tenho cartão cidadão, eu tenho Vale Transporte, eu tenho cartão estudante, eu tenho cartão idoso, que é o sênior, eu tenho cartão isento, eu tenho cartão funcional e tenho cartão turista. O único tem 7 cartões. O que nos interessa agora é cartão cidadão, Vale Transporte e cartão estudante. Quem deve procurar o PROCON caso não receba a restituição dos créditos que possui nos cartões? Então, Ailton, ontem mesmo a gente recebeu um comunicado, né, da gestão, dizendo que o próprio consórcio Sorriso, que é quem administra o cartão único, vai anunciar como vai ser feito esse processo de devolução desse valor que ele tem de crédito no cartão. Isso quer dizer todos os cartões, não quer dizer o cartão do passageiro individual físico, o cartão do passageiro cidadão, das empresas, que também é consumidor de transporte coletivo. Quer dizer, eles ainda vão soltar um boletim, um comunicado de como o consumidor, usuário do transporte coletivo, vai fazer, em que linha cada um vai receber. Uma coisa é certo, há uns 2 meses o consórcio Sorriso já tinha me dito que, e pelo que eu estou entendendo, quem está procurando o PROCON, e eu identifiquei isso no 3º caso que veio aqui no PROCON, porque praticamente ninguém veio reclamar no PROCON sobre essa questão aí do cartão único, o que foi identificado é o seguinte: quem estava vindo reclamar aqui era o usuário do transporte coletivo, mas que ele era empregado de uma empresa. Certo. Entendeu? Então, ele estava querendo reclamar de que ele foi até o consórcio Sorriso e ele não conseguiu receber, mas não porque o consórcio Sorriso não quis pagar, porque o cartão pessoa física, a qualquer momento você pode retirar os seus créditos. Agora, o que está complicando, e as pessoas não estão tendo essa informação correta, é do funcionário das empresas, que não é ele diretamente que vai até a empresa. Ele tem que acertar isso com o seu empregador, e o empregador ir até o consórcio Sorriso, aí sim, para poder acertar essa questão do recebimento dos créditos. Ali é CNPJ, ou seja, é a empresa que adquire os créditos destinados ao transporte do seu empregado no trajeto residência, trabalho e vice-versa, negociando com o único.
Exatamente. E para essa parte dos créditos, o consórcio Sorriso também vai estabelecer como será retirado o crédito que toda empresa tem de vale transporte dos seus empregados. Esse que é o detalhe, é como a informação é dada, né, Claudiné? Porque olha só, eu li a informação da seguinte maneira: os valores que os cidadãos possuem no cartão de vale transporte deverão ser devolvidos pelo consórcio Sorriso, que administra o cartão único, mas não é para o trabalhador. Quem faz essa negociação, pelo que eu entendi, é a empresa, porque é ela que adquire estes créditos e transfere para o trabalhador. Isso, mas é porque existem dois consumidores aí final, né? Que é o consumidor usuário pessoa física e o consumidor usuário pessoa jurídica, né? Que ele compra para os seus empregados. Então, a população tem que entender neste momento que tem que ter, sim, calma nesse sentido. A gente acredita assim que o consórcio Sorriso vai fazer isso, porque eu já tinha falado com eles há 1 mês, 2 meses atrás sobre isso, e eles me explicaram bem esse sentido. Eu falei, olha, o que está acontecendo? Aí que eu fui identificar no PROCON que quem estava indo lá e não estava conseguindo receber era justamente o empregado da empresa. Que acabou acreditando que estava fazendo uma poupança com os créditos acumulados no Vale Transporte, né? Exatamente. Aí tem outra coisa, Ayrton, tem que ver se esse empregado, ele pagava, era descontado do salário dele, ou era a empresa quem dava esses créditos. Porque senão, se for a empresa quem pagava o Vale Transporte do empregado, ele também não tem direito, entendeu? Então, tá havendo essa dúvida, e a maior parte da reclamação que chegou no PROCON era justamente não o usuário físico, mas sim o usuário de empresa que recebia o vale transporte do empregador. Então vamos deixar claro, Claudiné, deve procurar o PROCON aquele que comprou o crédito para a sua utilização, ele fez o desembolso do crédito como pessoa física, esse tem direito à restituição. Aquele que tem o vale transporte, isso é uma relação empresas único, e depois a relação empresa-trabalhador. E se a empresa constatar que o trabalhador estava requerendo um vale transporte que ele não utilizava, há uma falta grave cometida aí, né? Mas isso é uma outra questão. Essa é uma questão trabalhista, né? Essa é uma questão que o PROCON não se envolve, mas eu recebi a informação do consórcio Sorriso há uns 2 meses, há 1 mês, não vamos colocar porque tinha dado o começo foi quando foi dada a liminar, no comecinho já desse processo, tem 1 mês. Então, eles me disseram que o usuário, pessoa física, a qualquer momento ele pode sacar o crédito dele. Foi isso que o consórcio Sorriso me passou, ok? Tá, vamos lá então. Usuário, pessoa física. Esqueça, se você tem vale transporte, não complique mais a situação. Não adianta você procurar o PROCON. PROCON não é o local para você discutir isso. Tá? O PROCON discute a questão do cartão cidadão, das pessoas e daqueles que têm direitos como consumidores e que tiveram seus direitos retirados. Aí você vai ter que entrar em contato com o PROCON, atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 2, mas tem que agendar. É isso, Claudinéia? Tem que agendar, 2105-8700. Mas para dúvida, para tirar dúvidas, ele tem que ligar no PROCON, né, neste número, que ele vai ser bem informado a quanto esse respeito. E, de igual forma, enquanto a gente não receber também um comunicado do consórcio Sorriso de como vai haver, né, deve ser essa devolução aí dos créditos, o PROCON também não tem muito o que dizer, Ayrton. Nós também estamos aguardando. Tá certo, então. Claudiné, obrigado pela gentileza de nos atender, tá? Ayrton. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Claudiné aqui, antes de você encerrar. Com relação ao PROCON, a gente sabe que agora muita gente vai procurar o PROCON, vai buscar. Como é que está essa questão? Você tem essa preocupação com relação à estrutura hoje do PROCON, principalmente para poder atender as pessoas físicas aqui, não? Com certeza, Eli. É a minha preocupação desde quando eu assumi lá em meados de 2019. O PROCON, ele atende físico, sempre atendeu físico, e depois parou nesse processo aí de pandemia, e agora a gente iniciou o atendimento físico já tem bastante tempo, mas com agendamento. Por que essa questão do agendamento? Porque nós não temos
pessoas o suficiente aqui para fazer o atendimento físico. Porque o PROCON, ele trabalha com estagiários, o atendimento é feito por estagiários do direito. E não se contrata, o PROCON não tem como contratar diretamente esses estagiários, é através da Procuradoria do município que traz esses estagiários através de um processo seletivo. Chega quando é feito esse processo seletivo, o que tem de estagiário para distribuir para vários órgãos da administração que precisa, e o PROCON acaba, sofrendo com isso também. Eu preciso de 9 estagiários, eu estou com 1 estagiário. E 2 servidores para poder atender aqui também. Então, eu peço à população que não é má vontade do PROCON, quando há uma dificuldade. Realmente, o nosso agendamento está para abril, Ayrton. Para abril. E, como se não bastasse isso, o consumidor que está agendado, ele falta e não comunica que ele não vai comparecer. Se o consumidor tiver essa responsabilidade, óbvio, pode acontecer qualquer coisa que você não vai poder comparecer. Nos avisasse, eu adiantaria essa agenda, entendeu? Então, é um pedido até para a população. Eu gostaria que tivesse aqui um monte de gente para poder fazer o atendimento, mas, infelizmente, não depende de mim. Então, o consumidor que tem o agendamento realizado no PROCON e não puder vir, nos avise para eu adiantando uma agenda que já está lá no mês de abril. Ok, então, obrigado, Eli, obrigado, Claudineia, pelas informações. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar ainda sobre essa questão do Vale Transporte.